Olá, para você que não me conhece, eu sou a Nanda Kimiti, dona do Rolê Quântico, e decidi fazer esse vídeo para discutir o tópico do Rolê Quântico de hoje, que é a quebra de padrões. E para falar sobre essa quebra de padrões, eu precisava dar um exemplo muito prático para vocês. E aí eu decidi trazer um exemplo da minha própria vida, de uma cura de um problema que eu tive de longa data, para vocês entenderem como foi esse processo, o tempo que esse processo demorou e quais foram as maiores dificuldades. E aqui eu vou explicar tudo isso para vocês, porque ele foi realmente uma coisa muito difícil, muito complexa. E entendam que para você co-criar qualquer coisa, vai existir um processo, mas não será necessariamente tão complicado quanto esse. Mas esse foi o que eu encontrei de mais fácil para te explicar como esse processo pode ser difícil se você não encontra esse caminho de voltar atrás. Então, eu vou começar aqui contando para vocês uma história de que quando eu tinha meus 9 anos de idade, eu estava brincando na rua, na casa da minha avó, de vôlei com a minha prima. E mais uns amiguinhos na rua, essa bola correu rua abaixo. Eu saí correndo atrás da bola, minha prima saiu correndo atrás de mim, aquela confusão toda, e aí 3 cachorros de uma vizinha atacaram a gente. Eu e ela contra um muro e os cachorros atacando a gente, porque a gente estava correndo e tudo mais, e aí foi um trauma muito grande. A gente precisou ir para o centro de zoonoses, levar os animais e ver se eles estavam vacinados, enfim. Foi uma situação bem difícil, bem ruim e traumática para uma criança de 9 anos de idade, né, gente? E aí começa uma saga, né? No dia seguinte, eu fui ao banheiro e aí eu comecei a gritar para minha mãe, porque eu achei que o cachorro tivesse me mordido na minha virilha ou algum outro lugar, porque tinha sangue na minha calcinha. E quando minha mãe chegou e viu aquilo, ela já foi no armário, pegou aquele absorvente gigantesco, que na época era assim mesmo, né? Me entregou, me deu uma outra calcinha e me falou: olha, você vai colocar isso aqui, depois a gente conversa. Minha mãe nunca tinha falado nada disso para mim, eu não sabia do que se tratava. E ela me deu aquela explicação bem básica que todo mês aquela tragédia, na minha cabeça, uma tragédia, ia acontecer e isso ia durar para sempre, iam ficar alguns dias, enfim. E aí começou esse trauma. Foi bem complicado. Eu não sei dizer para vocês se foi por conta dos cachorros, eu não sei dizer para vocês se ele foi não sei. Eu não sei se estava na hora disso acontecer, eu não sei dizer. Eu sei que foi muito cedo. E aí, eu ia para a escola. E aquilo para mim era um tormento, gente, porque em nenhum momento me foi passado. E assim, não é culpa da minha mãe não, tá, porque ela não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né, até energético para passar toda essa condição. Enfim, eu sei que passaram alguns dias, a gente foi para casa da minha avó e uma outra coisa que me vem muito forte na minha memória, meu tio morava ainda na casa da minha avó, meu tio mais novo, e aí a minha mãe contou que: "Nossa, a Fernanda ficou mocinha, né, que bosta". E aí eu lembro que esse meu tio fez assim: "Ah, daqui a pouco vem as cólicas". E eu ouvi aquilo e olhei pra ele e minha mãe fez assim: "Cala a boca". E eu fiquei pensando, né, cólica, o que será que é isso? E aí essa história das cólicas começaram com meus 11 anos. Gente, as minhas cólicas menstruais, elas eram horrorosas, horrorosas. Eu desmaiava, eu não saía da cama, eu sofria pra caramba. E aí com 12, não aguentava mais, minha mãe, me levou num ginecologista que obviamente me passou anticoncepcionais. E aí ele me passou esses remédios, né, dizendo que eu não ia crescer se eu não tomasse aqueles remédios. E assim, na boa, gente, eu não cresci nada, eu sou pequena mesmo, tá? Eh, e aí começou essa história de anticoncepcional, de cartela emendada para não menstruar. Olha, eu sei que eu fiz uma conta, eu te garanto que eu tomei anticoncepcional pelo menos dos 12 até
quase 24 anos. Antes dos 24, quando eu já estava na faculdade de fisioterapia, eu entendi o tamanho do impacto do anticoncepcional no corpo e aí eu já comecei a tirar. Só que o problema é que eu tirava e a cólica vinha mais forte. E eu tirava o anticoncepcional, a cólica vinha mais. E aí eu comecei a associar que era aquilo que segurava a onda. E assim, gente, desmaiei no ônibus, ia pro hospital, eu perdi a conta de quantas vezes eu fui pro hospital tomar remédio na veia, porque eu não aguentava ficar em pé, porque eu não aguentava a dor, que era assim excruciante para mim aquilo, sabe? E aí eu fiz uma conta. Dos 12 aos 24, foram aproximadamente 144 cartelas de anticoncepcional. 144 cartelas vezes 21 drágeas, 21 comprimidos. Cara, essa conta eu não quero nem fazer. E aí, eu fico pensando em quantas meninas passam por essa situação e crescem achando que todo esse processo é vergonhoso, que todo esse processo tem que ser doloroso, de não compreender, porque, gente, a questão do útero, ela vai muito além só de você ter essa maturação de óvulos e de você poder gerar vida. Você gera muito mais coisas no seu útero. Ele é um centro energético poderoso no corpo. Você gera ideias, você gera projetos, você pare projetos. Cada curso que tem aqui, ó, nesse perfil, ele foi parido, ele foi gerado. E aí, existe também toda uma questão ancestral, sabe? Porque o mundo ele quer te entregar uma coisa, a mídia quer te entregar uma coisa e os seus ancestrais querem te falar outra. Quando a gente é nova, né? Quando a gente não tem esse conhecimento e acha que sabe tudo, a gente não quer ouvir os mais velhos, a gente não quer ouvir a avó, a gente não quer ouvir a mãe. E aí eu lembro que a minha avó falava assim: "Ai, não lava o cabelo, né, porque você vai pegar friagem, não anda descalça quando você estiver menstruada por causa do frio, tem que se agasalhar, tem que proteger a barriga, usa bolsa térmica". E eu achava aquilo, sabe, mimimi. Eu falava: "Ai, é o quê, gente?". Fora os absorventes. Ah, tinha na época eu lembro que minha mãe falava assim que quando ela era muito novinha, quando ela começou a menstruar, não tinham absorventes, né, descartáveis e ela usava paninhos. Paninhos de algodão que ela tinha o jeito dela lá de colocar e depois tinha que lavar e depois reutilizar e eu pensava: que nojo, né? Nojo. Que nojo. Nojo do quê?". Eu sei falar para vocês que quando eu casei eu já não usava mais o anticoncepcional, eu já tinha abandonado completamente, eu já não passava tão mal com a minha menstruação quanto eu passava antes. Mas eu ainda tinha muita dor e ainda tomava remédio para dor. Eu já começava a tomar o remédio antes de menstruar. Um dia antes eu já estava tomando remédio porque eu sabia que o negócio ia ser feio e mesmo com os remédios vinha dor. E aí eu vou falar para vocês que eu não me conformava com isso, não me conformava. Eu falava: "Mãe, tem que ter um jeito, tem que ter uma forma disso acabar, porque, né, não é possível que seja normal". E eu sei que nesse meu processo todo, né, de descobrir a cocriação, de descobrir todas essas questões energéticas, de descobrir esse poder de ancestralidade, gente, olha, abriu, descortinou tanta coisa. E aí eu percebi que eu tinha que compreender por que que aquilo era tão difícil, por que que menstruar era ruim, por que que o sangue era nojento, por quê. E aí eu fui atrás dos meus porquês, e aí eu descobri a ginecologia natural. E aí eu conheci uma mana que é a Clarice, que faz vaporização uterina. E aí ela começou
a me guiar nesse rolê e me explicar coisas que, cara, minha avó já falava e eu não tinha dado ouvidos para ela, sabe? E aí eu comecei a entender o poder desse útero. E aí a gente cai na mulher selvagem, não tem como ir para outro lugar. Então você compreende que aqui eu tive que desconstruir todo um padrão que foi construído durante 20 anos da minha vida, dizendo que menstruar era ruim, que aquilo atrapalhava a vida da mulher, que a gente era menos produtiva porque ficava 2 ou 3 dias no mês numa situação mais vulnerável, que os absorventes descartáveis eram os melhores do mundo. Enfim, foram muitas desconstruções para eu voltar lá na raiz e começar a perceber que tudo começou porque eu vinculei tudo aquele trauma inicial ao rolê dos cachorros. Então eu já associei de primeira, a primeira impressão que eu tive foi: "Cara, isso aqui é uma droga. Isso aqui foi por culpa dos cachorros, isso aqui foi por culpa de um trauma. Se não tivesse acontecido aquele trauma, isso aqui não teria acontecido comigo, pelo menos não tão cedo". E todo o sofrimento e todas as questões escolares, porque isso não era falado na escola, sabe, traumas do tipo dos meninos da classe pegar o absorvente de dentro da minha mochila e colar na lousa. Olha isso. Que criança, que adolescente que não vai ficar com um impacto ruim em relação à menstruação, passando por essas situações de manchar uma roupa no meio do supermercado e uma pessoa vinha avisar minha mãe e falar: "Ó, sua filha tá com a roupa manchada". E minha mãe vinha correndo e amarrar uma blusa na minha cintura e falar: "Vai correndo pro carro porque você sujou a roupa", tal. E nossa, aquilo para mim foi uma vergonha, foi uma vergonha aquilo de lembrar. Eu lembro da sensação, eu lembro a roupa que eu estava usando, eu lembro o corredor do mercado que eu estava, de tão forte que aquilo ficou na minha memória. E aí, quando eu comecei a desconstruir, quando eu comecei a voltar, quando eu comecei a pegar essas memórias e reavaliar e encontrar, né, cada ponto negativo, cada coisa que eu conseguia mudar, muda a chave. Presta atenção, a menstruação é boa, esse sangue ele é poderoso, ele é saudável. O seu útero vai gerar muito mais do que apenas filhos. Você tem um centro de poder, você tem saúde, saúde. Fora a energia. E aí vem Clarice com as vaporizações uterinas que me ajudaram aí acalmando esse útero, cuidando e protegendo, fora todos os outros ensinamentos de entender que até o absorvente faz mal, que até o absorvente tem química e que a sua pele absorve e que isso também vai para o seu organismo. E que você precisa sim aquecer esse útero para que você não sinta dor. Você precisa se acolher naquele momento de menstruação. Ele tem tudo a ver com o ciclo da lua. Gente, quando eu entendi que tinha tudo a ver com o ciclo da lua, cara, tudo começou a mudar. E aí vem uma roda de mulheres. E aí nessa roda de mulheres eu comecei a curar traumas. E um dos traumas era, gente, quanta coisa mudou. E aí eu passei a utilizar a bolsa térmica natural, ó. Ela é feita de arroz e alecrim. Esquenta no micro-ondas e coloca no ventre para aquecer o útero. E aí eu também comecei a utilizar absorventes de tecido, tecido de algodão, no lugar daqueles absorventes que causam mal. E aí eu comecei a usar o cinturão do ventre, né, que ele é um cinturão de lã para aquecer esse ventre nesse período menstrual. Gente, não tenho mais cólica. Há meses. Não tem mais. Eu aprendi a me recolher e a diminuir o ritmo
nesse período. E eu entendi que é mágico. E eu entendi o quão é importante, o quanto é saudável, e foi um processo muito demorado. Ele não foi claro que os últimos 6 meses aí foram, assim, os mais tudo foi mais rápido, tudo voou, sabe. Mas demorou muito, demorou mais de 20 anos para eu entender tudo isso, para eu começar a entender esse processo, para eu começar a perceber que a minha avó tinha razão, gente, que não tem que andar descalça mesmo, sabe, que isso vai te prejudicar de alguma maneira, sabe, que tem que descansar, que é bom ficar deitado um pouquinho mais. E olha, quanto padrão eu tive que quebrar, quanto padrão de sociedade, quanta coisa que ensinaram errado, quanta coisa. Gente, quantos dias de escola eu perdi, quantos dias de trabalho eu peguei licença médica, quanto que eu sofri, quantos remédios, não só os anticoncepcionais, mas quantos outros remédios para dor eu tive que tomar em todos esses anos, em todo esse sofrimento. Não tenho mais. E aí vira essa chave do desconstruir para tudo para todo padrão que você precisa quebrar, sabe? Não é a gente não precisa falar só de saúde, e aqui foi uma coisa muito séria, foi uma coisa que eu queria resolver e que eu precisava encontrar, eu precisava ir lá e fazer uma real análise do passo a passo, e foram esses micro movimentos, esses mini movimentos que me ajudaram a entender tudo isso. Foi passinho, baby steps, passinhos de bebê, que eu fui olhando, ressignificando, cuidando, virando a chave. Vamos para o próximo. Ah, então o anticoncepcional, virei a chave. Ah, o absorvente, virei a chave. Ai, aquecer o útero, virei a chave. Ai, me recolher, virei a chave. Ah, o ciclo da lua, virei a chave. Cara, vira a chave, vira a chave, vira a chave, vira a chave. Tudo o que tinham me dito quando eu era mais nova, gente, a maior 80% estava errado, sabe. Os próprios médicos ginecologistas tradicionais, eles não sabem, eles sabem o que foi dito para eles que era ali, que o remédio resolve o problema, que o anticoncepcional, emendando cartela, tira a menstruação da mulher e facilita a vida da mulher e taca o pau. E tudo bem. E hoje a gente tem essa ginecologia natural abençoada que vem trazendo as ervas que, cara, minha avó manjava muito de erva, ela falava qual era a erva que tinha que usar para diminuir a cólica. Ela falava: "Toma leite com canela", sabe? Hoje existe essa vaporização uterina que, gente, claro que não no período menstrual, tá? Ela é feita em outros períodos, mas assim, ela é um alívio, ela me trouxe uma solução, junto com todos os outros micromovimentos. Então, para você quebrar os seus padrões, seja do que for, é um padrão de escassez, é o padrão do dedo podre para encontrar uma pessoa que você ama e que te ame e que vocês construam uma família. Gente, vai descobrir lá atrás na sua história aonde começou o padrão da escassez, aonde começou o padrão do dedo podre, aonde começou o padrão do ganho de peso, aonde começou o padrão de uma asma. Porque a mente, ela tem esse poder de alterar o nosso corpo. E aí, quando você junta as medidas energéticas e as ferramentas energéticas de quebra de padrão, você consegue saltar muito mais rápido para você desconstruir e reconstruir o padrão que você deseja, para que você realize as suas cocriações, para que você veja as coisas real mudarem e melhorar a sua vida. Então, eu espero que vocês tenham compreendido como que a gente pode fazer essa quebra de padrão. Não é um processo fácil, tá? Se fosse fácil, todo mundo faria. Ninguém ia precisar fazer curso para aprender a fazer isso. Ninguém ia precisar de um guia, de uma mentora, de uma facilitadora para aprender a fazer isso. Mas a questão é que quando você entende o rolê, quando você aprende, quando você pega o jeito, você consegue aplicar isso para tudo. O que é que você quer na sua vida? Qual é a mudança que você quer na sua vida hoje? Qual é o padrão
que você quer quebrar na sua vida hoje? Me conta.